Você já imaginou o que realmente acontecia por trás das grandiosas pirâmides e dos rituais dos faraós? Os mistérios que eles tentaram esconder por milênios. E se eu te dissesse que, por trás de toda a glória e riqueza, havia segredos sombrios, maldições fatais e práticas perturbadoras que moldaram uma das civilizações mais fascinantes da história? Prepare-se para descobrir como traições sangrentas, sacrifícios inimagináveis e maldições poderosas garantiam o poder e a imortalidade dos faraós. Mas cuidado, algumas dessas histórias podem te deixar com arrepios. Neste vídeo, vamos explorar os segredos mais obscuros que o Egito Antigo tentou manter enterrados. E a pergunta que fica é: será que esses mistérios ainda podem influenciar o presente? Vamos começar essa jornada, mas só se você estiver pronto para conhecer a verdade. A maldição dos faraós. O antigo Egito fascina o mundo há séculos, mas entre suas muitas lendas, uma das mais intrigantes e assustadoras é a maldição dos faraós. Trata-se de uma série de acontecimentos inexplicáveis e fatais que supostamente afetam aqueles que ousam perturbar o descanso eterno dos governantes egípcios. Embora seja fácil descartar a ideia como mera superstição, muitos eventos históricos parecem reforçar o mistério em torno dessa maldição. A história mais famosa envolvendo a maldição dos faraós é a descoberta da tumba de Tutancâmon em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. A tumba, localizada no Vale dos Reis, era praticamente intocada, contendo tesouros deslumbrantes que haviam permanecido escondidos por mais de 3.000 anos. Mas enquanto o mundo celebrava a descoberta, algo estranho começou a acontecer. Pouco após a abertura da tumba, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, contraiu uma infecção em uma picada de mosquito. A infecção evoluiu rapidamente para uma septicemia, e ele morreu de forma inesperada semanas depois. Coincidência? Talvez. Mas isso foi apenas o começo. Nos meses seguintes, várias pessoas ligadas à descoberta enfrentaram mortes prematuras. Entre elas estavam um radiologista que tirou o raio-x da múmia, um membro da equipe de Carter que transportou os artefatos e até parentes próximos dos envolvidos. A imprensa rapidamente associou essas mortes à maldição. Manchetes sensacionalistas espalharam a ideia de que os faraós haviam lançado um feitiço sobre quem ousasse violar seus túmulos. Essas teorias ganharam força quando foi revelado que, na entrada da tumba de Tutancâmon, havia uma inscrição que supostamente dizia: "A morte virá com asas ligeiras para aquele que perturbar o descanso do faraó." No entanto, a ciência moderna buscou explicações mais racionais para o fenômeno. Alguns especialistas sugerem que a maldição pode estar ligada à exposição prolongada a fungos e bactérias presentes nas tumbas, acumulados ao longo de milênios em ambientes fechados e úmidos. Essas toxinas poderiam causar problemas respiratórios graves e até mesmo a morte, especialmente para pessoas com saúde debilitada. Mesmo assim, há algo que continua inexplicável. Por que algumas pessoas ligadas à escavação viveram por décadas após a descoberta, enquanto outras morreram repentinamente? O próprio Howard Carter, o homem que liderou a expedição, viveu até 1939, quase 17 anos após abrir a tumba. Isso levanta outra questão. Seria maldição seletiva? Ou talvez a verdadeira maldição não esteja nas tumbas, mas na mente daqueles que acreditam nela? Outro exemplo famoso de maldição aconteceu em 1970, quando uma equipe de arqueólogos transportou artefatos egípcios para o Museu de Londres. Durante o transporte, uma série de incidentes ocorreu. Acidentes de carro, problemas inexplicáveis com o navio que carregava as peças e até mortes súbitas de alguns membros da equipe. A história da maldição foi tão convincente que, em pouco tempo, o público começou a evitar visitar a exposição, temendo que algo pudesse acontecer com eles também. A ideia da maldição ganhou status de mito, mas há quem veja nela uma medida intencional criada pelos próprios egípcios para proteger seus tesouros. Afinal,
Eles acreditavam profundamente que suas tumbas deveriam permanecer intocadas para garantir sua jornada para a vida após a morte. E talvez, de certa forma, essa maldição seja a melhor forma de manter seu descanso eterno protegido, mesmo milhares de anos depois. A maldição dos faraós é mais do que um conto assustador. É um lembrete do poder do desconhecido e do fascínio que temos pela história antiga. Talvez nunca saibamos se essas mortes foram obra do acaso, de forças sobrenaturais ou de um mecanismo de proteção ancestral. Mas uma coisa é certa: o mistério da maldição ainda ecoa, envolvendo o antigo Egito em um véu de temor e admiração que persiste até os dias de hoje. Sacrifícios para a eternidade. O antigo Egito é lembrado por seus monumentos grandiosos, como as pirâmides e os templos, mas também por suas crenças profundamente enraizadas sobre a vida após a morte. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas o início de uma jornada para uma nova existência em outra dimensão. Essa obsessão pela imortalidade guiava muitas das práticas culturais, religiosas e políticas, mas também revelava um lado sombrio da civilização: os sacrifícios humanos realizados para garantir que os faraós fossem devidamente acompanhados em sua passagem para a eternidade. Os faraós eram considerados deuses vivos, escolhidos pelos deuses para governar a terra. Quando um faraó morria, acreditava-se que sua alma precisava de apoio para realizar a transição para a vida eterna, e esse apoio era garantido por meio de um complexo sistema de rituais funerários. Mas esses rituais não se limitavam a oferendas de alimentos, estátuas e joias. Muitas vezes, incluíam o sacrifício de seres humanos que serviriam ao faraó na vida após a morte, assim como haviam servido em vida. As tumbas coletivas e os sacrifícios humanos. Evidências arqueológicas revelam que, em alguns períodos da história egípcia, escravos, servos, soldados e até membros da família real eram sacrificados para acompanhar o faraó. Tumbas coletivas foram encontradas próximas aos túmulos reais, contendo restos mortais de indivíduos jovens e saudáveis. Muitos desses corpos apresentam sinais de morte violenta, como fraturas no crânio ou marcas de estrangulamento, indicando que não morreram de causas naturais. Essas práticas foram mais comuns durante as primeiras dinastias do Egito, especialmente na época tinita, aproximadamente 3000 a.C. Uma das tumbas mais intrigantes é a do faraó Djer, na necrópole de Abidos. Ao redor de sua tumba principal, foram encontradas mais de 300 sepulturas de indivíduos que aparentemente foram sacrificados para acompanhá-lo na jornada ao além. Entre eles, estavam soldados e servos, que provavelmente desempenhavam papéis específicos na corte e continuariam suas funções na vida eterna. Animais também eram sacrificados. Além dos humanos, os egípcios também sacrificavam animais, que tinham um papel simbólico e utilitário nos rituais funerários. Animais considerados sagrados, como gatos, bois e ibis, eram frequentemente mumificados e colocados nas tumbas. Eles representavam proteção e provisão para o faraó no além. Um exemplo marcante é o touro Apis, considerado a encarnação do deus Ptah. Esses touros sagrados eram sacrificados ritualmente e enterrados em tumbas elaboradas chamadas Serapeum. A justificativa espiritual e cultural. Para os egípcios, esses sacrifícios não eram vistos como cruéis ou bárbaros. Pelo contrário, eram considerados atos de devoção e honra. Acreditava-se que aqueles sacrificados recebiam um lugar privilegiado na vida após a morte, ao lado do faraó. Assim, muitos dos que serviam nas cortes reais poderiam até considerar essa morte um destino glorioso, pois garantiria a sua própria imortalidade. No entanto, há quem acredite que nem todos os sacrifícios foram consensuais. Embora algumas inscrições sugiram que as vítimas aceitavam seu destino como um chamado divino, não há como saber se isso era realmente o caso. Em alguns casos, as vítimas eram escravos ou estrangeiros capturados em batalhas, o que levanta a questão: até que ponto o sacrifício era um privilégio ou uma imposição? A transição para práticas simbólicas.
Com o passar do tempo, as práticas de sacrifício humano foram abandonadas, sendo substituídas por rituais simbólicos. Durante o Império Médio e o Império Novo, os faraós passaram a ser enterrados com estátuas chamadas Shamtis ou Shamtis, que representavam servos espirituais que realizariam as tarefas na vida após a morte. Essas pequenas figuras substituíram a necessidade de sacrifícios reais, marcando uma evolução na prática religiosa egípcia. Porém, mesmo com essa mudança, o impacto psicológico e espiritual dos sacrifícios permaneceu. Eles deixaram um legado sombrio que nos faz refletir sobre a obsessão dos antigos egípcios pela imortalidade e o preço que estavam dispostos a pagar para garantir sua visão de eternidade. O sacrifício como símbolo de poder. Os sacrifícios humanos também eram uma demonstração de poder absoluto. Para o faraó, ordenar a morte de seus servos e soldados era uma forma de reforçar sua autoridade divina. Era um lembrete de que sua influência transcendia o mundo físico, alcançando o domínio espiritual. Essa visão de supremacia divina ajudava a consolidar a lealdade de seus súditos e a garantir a estabilidade do reino, mesmo após sua morte. O legado sombrio. Hoje, os sacrifícios humanos realizados no Antigo Egito são vistos como um dos aspectos mais sombrios dessa civilização grandiosa. Eles nos lembram que, mesmo em sociedades avançadas, a busca pela imortalidade e o desejo de poder podem levar a práticas extremas, muitas vezes desumanas. Ao estudar essas histórias, somos levados a refletir sobre a complexidade da natureza humana, marcada por um equilíbrio entre a grandiosidade das realizações culturais e a brutalidade de certos rituais. Afinal, os faraós podem ter construído monumentos que resistiram ao tempo, mas também deixaram um legado de sacrifícios e segredos que continuam a nos assombrar. Conspirações e traições no palácio. Por trás do brilho dourado das coroas e da majestade das pirâmides, o Egito dos faraós escondia um mundo de intrigas, traições e jogos de poder. Embora os faraós fossem reverenciados como deuses na terra, sua posição não os tornava imunes às ambições humanas. Dentro dos muros das luxuosas cortes reais, conspiradores tramavam golpes para ascender ao poder, muitas vezes recorrendo à mentira, ao veneno e até ao assassinato. Um dos casos mais famosos de traição na história egípcia é o do faraó Ramsés III, um dos últimos grandes governantes do Império Novo. Ramsés III é lembrado por sua força militar e pelas vitórias que manteve o Egito protegido contra invasores estrangeiros, mas seu reinado também foi marcado por uma conspiração sangrenta que acabou tirando sua vida. O caso Ramsés III, uma conspiração mortal. Durante o reinado de Ramsés III, a estabilidade do Egito começou a ser abalada por disputas internas e crises econômicas. Esses problemas criaram o ambiente perfeito para que uma conspiração se formasse dentro do próprio palácio. A trama foi liderada por Ti, uma das esposas secundárias do faraó, que queria assegurar o trono para seu filho, Pentaur. Ti sabia que, por ser apenas uma esposa secundária, seu filho não tinha direito legítimo ao trono. Para mudar isso, ela elaborou um plano audacioso. Ti recrutou membros da corte, incluindo guardas e funcionários próximos ao faraó, prometendo-lhes recompensas em troca de sua lealdade ao golpe. Seu objetivo era simples, mas mortal: assassinar Ramsés III e garantir que Pentaur ascendesse ao poder. Os registros dessa conspiração chegaram até nós graças a um documento conhecido como o Papiro Judicial de Turim, que relata os detalhes do julgamento dos conspiradores. De acordo com o papiro, o golpe foi executado durante um festival religioso, quando Ramsés III foi atacado em seus aposentos. Por séculos, o destino de Ramsés III permaneceu envolto em mistério. Não havia uma explicação clara sobre como ele morreu ou se ele sobreviveu ao ataque. No entanto, avanços científicos recentes trouxeram respostas. Em 2012, uma equipe de pesquisadores realizou uma tomografia computadorizada na múmia de Ramsés III e descobriu um corte profundo na garganta, provavelmente feito com uma faca.
O ferimento foi tão grave que cortou sua traqueia e artérias principais, indicando que a morte foi instantânea. Essa descoberta confirmou que o faraó foi, de fato, assassinado, tornando o caso de Ramsés III um dos primeiros regicídios documentados na história. O julgamento dos conspiradores. Após o assassinato de Ramsés III, os conspiradores enfrentaram o julgamento mais notório da história egípcia. Pentaur e os demais envolvidos foram presos e levados a tribunal. O papiro judicial de Turim descreve como os juízes foram escolhidos entre os mais altos oficiais do reino e como os acusados foram interrogados. As punições foram severas. Muitos dos conspiradores foram condenados à morte, enquanto outros foram forçados a cometer suicídio, uma prática comum na época para preservar alguma dignidade perante os deuses. Pentaur, o filho de Ti, foi um dos que tiraram a própria vida. Os registros dizem que ele foi autorizado a se matar para evitar a execução pública. O mais curioso é que os juízes que conduziram o julgamento também foram envolvidos em novos escândalos. Alguns deles foram acusados de aceitar subornos dos conspiradores, o que complicou ainda mais a trama. Esses eventos revelam um sistema político vulnerável a manipulações, mesmo em uma época em que a autoridade do faraó era considerada sagrada. Outras conspirações na história egípcia. Embora o caso de Ramsés III seja o mais famoso, ele está longe de ser o único exemplo de conspiração no Antigo Egito. A luta pelo poder era uma constante nos palácios, onde irmãos, esposas e conselheiros competiam por influência. Outro exemplo notável é o da rainha Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar como faraó. Durante seu reinado, ela enfrentou oposição de membros da corte e até de seu enteado, Tutmés III, que foi afastado do poder por ela. Após a morte de Hatshepsut, Tutmés III tomou o trono e iniciou uma campanha para apagar o legado de sua madrasta. Ele ordenou que imagens de Hatshepsut fossem destruídas e que seu nome fosse removido de registros oficiais, numa tentativa de reescrever a história. Já na dinastia Ptolomaica, famosa por sua mistura de cultura egípcia e grega, as conspirações foram ainda mais brutais. Cleópatra, a última governante do Egito, teve que enfrentar vários desafios internos para consolidar seu poder, incluindo disputas com seus próprios irmãos. Cleópatra chegou a mandar assassinar seu irmão e corregente, Ptolomeu XIV, para garantir que governaria sozinha. Porque as conspirações eram tão comuns. O trono do Egito representava mais do que poder político, ele simbolizava o favor divino. Governar como faraó significava ser o intermediário entre os deuses e o povo, e qualquer ameaça ao trono era vista como uma afronta não apenas ao rei, mas à ordem cósmica. Porém, o poder absoluto vinha acompanhado de riscos absolutos. A concentração de autoridade fazia com que qualquer oportunidade de ascensão fosse irresistível para aqueles ao redor do faraó. Além disso, a poligamia praticada pelos reis gerava rivalidades intensas entre suas esposas e filhos, criando uma dinâmica interna de constante tensão e competição. O legado sombrio das traições. As conspirações e traições dentro das cortes egípcias nos mostram um lado menos glorioso da história dos faraós. Enquanto o mundo admira suas conquistas arquitetônicas e militares, é fácil esquecer que, por trás de cada triunfo, havia uma luta desesperada pelo poder. Esses episódios revelam que, mesmo aqueles considerados divinos, eram vulneráveis às paixões humanas. E, talvez, seja exatamente isso que os torna tão fascinantes. Os faraós, com todo o seu poder e riqueza, enfrentavam os mesmos medos, ambições e tragédias que qualquer ser humano comum. As intrigas palacianas do Antigo Egito continuam a capturar nossa imaginação, servindo como um lembrete de que a história, por mais distante que possa parecer, é repleta de histórias profundamente humanas. Afinal, os faraós não eram apenas governantes, mas também vítimas e protagonistas de uma era marcada por jogos de poder, ambição e traição. O horror dos rituais funerários.
A morte era apenas o começo para os antigos egípcios. Para eles, a jornada para a vida após a morte era tão complexa quanto a vida terrena, e o preparo para essa travessia demandava rituais intrincados, muitas vezes perturbadores. O objetivo era garantir que a alma do faraó atravessasse com sucesso o reino dos mortos e alcançasse o eterno paraíso nos campos de juncos. Mas para isso, uma série de práticas sombrias eram realizadas, revelando um lado macabro dessa civilização milenar. A preparação do corpo, o processo de mumificação. O processo de mumificação era um ritual sagrado e meticuloso, destinado a preservar o corpo do faraó por toda a eternidade. Acreditava-se que a alma precisava de um corpo intacto para continuar sua jornada após a morte. O processo começava com a remoção dos órgãos internos, pulmões, estômago, intestinos e fígado, que eram cuidadosamente lavados, desidratados com natrão e armazenados em vasos canópicos, cada um guardado por uma divindade protetora. O coração, no entanto, era deixado no corpo. Considerado o centro da inteligência e emoção, ele seria pesado na vida após a morte contra a pena da deusa Mar, que representava a verdade e a justiça. Se o coração fosse mais leve, a alma era considerada pura e digna de entrar no paraíso. Caso contrário, seria devorada pela criatura monstruosa Amit. Talvez o mais grotesco dos procedimentos fosse a remoção do cérebro. Com o uso de um gancho de metal introduzido pelo nariz, o cérebro era liquefeito e retirado em pedaços. A decisão de descartar o cérebro, enquanto preservavam outros órgãos, revela muito sobre as crenças egípcias de que a consciência não residia no crânio, mas sim no coração. A desidratação e o enfaixamento, um ritual de transição. Após a remoção dos órgãos, o corpo era desidratado com natrão por até 70 dias, um processo que preservava a pele e os tecidos. Essa etapa não era apenas prática, mas também simbólica, representando a transformação do corpo físico em um receptáculo espiritual. Em seguida, vinha o enfaixamento, uma tarefa que exigia perícia e dedicação. Cada dedo, membro e articulação eram envolvidos com linho embebido em óleos aromáticos e resinas. Durante o enfaixamento, amuletos eram colocados entre as camadas de linho, cada um com um propósito específico: proteção contra espíritos malignos, força para a jornada ou sabedoria para enfrentar os desafios no além. O famoso escaravelho, símbolo de renascimento, era frequentemente colocado sob o coração. O rosto do faraó era coberto com uma máscara funerária, geralmente feita de ouro, representando a transfiguração do monarca em uma divindade. A máscara de Tutancâmon, com seus olhos de quartzo e lápis-lazuli, é um exemplo icônico desse processo, uma mistura de arte e espiritualidade destinada a garantir que o faraó fosse reconhecido no além. O Livro dos Mortos, Instruções para a Eternidade. Além do processo físico, havia uma preparação espiritual que envolvia o uso do Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços, orações e encantamentos projetados para guiar a alma do faraó através do submundo. Essas fórmulas eram escritas em papiros que acompanhavam a múmia ou eram pintadas nas paredes da tumba. Cada feitiço tinha um propósito. Um deles, o feitiço do coração, assegurava que o coração não testemunhasse contra o falecido no julgamento final. Outros encantamentos ofereciam proteção contra criaturas demoníacas e ajudavam a alma a se transformar em diversas entidades, como uma ave para navegar pelos céus ou um peixe para nadar no grande oceano do além. O Livro dos Mortos também descrevia o julgamento da alma na presença de Osíris, deus dos mortos. Esse momento crucial, conhecido como pesagem do coração, determinava se o faraó seria aceito no paraíso ou condenado a uma existência de sofrimento eterno. Rituais sombrios e magias protetoras. Durante o processo de mumificação, os sacerdotes realizavam rituais secretos e sussurravam encantamentos em antigos idiomas. Um dos rituais mais enigmáticos era a abertura da boca, no qual o sacerdote usava uma ferramenta especial para tocar os lábios e os olhos da múmia, simbolicamente restaurando seus sentidos para a vida após a morte. Acreditava-se que esse ato permitia ao faraó falar, ver e ouvir no além. Além disso,
As tumbas eram equipadas com armadilhas e maldições para proteger o repouso eterno do faraó. Inscrições ameaçadoras advertiam sobre punições terríveis para aqueles que violassem o santuário. Maldições prometiam doenças, morte súbita e até a destruição da alma dos invasores. Sacrifícios humanos e animais, acompanhantes na eternidade. Não apenas objetos eram preparados para a vida após a morte. Em alguns períodos, especialmente durante as primeiras dinastias, havia o costume de sacrificar servos e até membros da corte para acompanhar o faraó. Essas pessoas eram escolhidas para servir ao monarca em sua nova vida, uma honra terrível que os uniria para sempre ao destino do faraó. Os animais também desempenhavam um papel importante nesses rituais. Gatos, considerados sagrados, eram mumificados e colocados nas tumbas para proteger o faraó de espíritos malignos. Touros, cães e até crocodilos eram embalsamados para acompanhar seu senhor, simbolizando força e proteção. A tumba, uma morada para a eternidade. O local de descanso do faraó era cuidadosamente planejado para espelhar sua posição na vida eterna. As paredes das tumbas eram decoradas com cenas da vida cotidiana, batalhas gloriosas e oferendas aos deuses, criando um ambiente que assegurava o contínuo bem-estar do faraó. Túneis e câmaras escondidas protegiam os tesouros preciosos, mais importante, a própria múmia, de saqueadores e intrusos. Muitas tumbas foram projetadas com passagens falsas e armadilhas mortais, enquanto outras continham câmaras secretas ainda não descobertas. O legado dos rituais funerários. Os rituais funerários do Antigo Egito refletem uma obsessão pela vida após a morte que continua a nos fascinar e aterrorizar. A busca pela imortalidade levou à criação de práticas que, para nós, podem parecer macabras, mas que para os egípcios eram essenciais para assegurar o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos. Hoje, ao explorar essas tumbas e estudar as múmias, arqueólogos e historiadores desvendam não apenas os segredos da mumificação, mas também a mentalidade de um povo que via a morte como um portal, não um fim, mas uma nova aventura a ser enfrentada com coragem, fé e, acima de tudo, preparo rigoroso. A obsessão pela vida eterna dos faraós não se limitava a seus corpos, mas à sua alma e à preservação de sua glória para todo o sempre. Os faraós egípcios foram líderes extraordinários, mas também personagens cercados de mistérios sombrios. Suas histórias não são apenas de glória e conquistas, mas também de segredos que revelam o lado mais obscuro da humanidade. A obsessão pela eternidade deixou um legado de intrigas, maldições e rituais que desafiam nossa compreensão até hoje. E você acredita que os segredos dos faraós ainda podem trazer respostas ou que devemos deixá-los descansar em paz? Deixe nos comentários sua ideia. Se inscreva no canal para assistir aos próximos vídeos e deixe seu gostei.